Ministro, já há casos de pessoas que não quiseram deixar a sua residência e que são poucos os casos, mas que a polícia teve que ir lá e retirar essas pessoas. Do ponto de vista dos direitos humanos, é correto você obrigar a pessoa a sair da casa dela? Thales, o que a gente não pode, numa situação como essa, a gente retirar da pessoa a única possibilidade que ela tem de ser humano, que é a vida. As pessoas estão vivas. A gente precisa garantir que as pessoas estejam vivas. E, nesse sentido, é a única coisa que a gente não pode colocar na balança se pode escolher ou não. As pessoas precisam, diante de uma situação de crise, é dever do Estado garantir que as pessoas permaneçam vivas. Então, se a pessoa está correndo risco, a casa está sendo alagada, a pessoa vai morrer afogada, a gente vai ter que tomar providência, retirar a pessoa dali. E depois nós vamos tratar da pessoa, cuidar da pessoa, consolar a pessoa. Mas, diante de situação de risco, nós vamos garantir que a pessoa fique viva. Não há escolha possível numa situação como essa. Não haverá escolha. Ô ministro, para a gente encerrar aqui a entrevista, uma última pergunta para o senhor. Como é que o senhor tem acompanhado essas fake news, né? A gente aqui do UOL, com o UOL Confere, tem rebatido, tem desmentido muitas, mas elas não param, né? E elas se propagam numa velocidade muito grande. Está difícil de acompanhar e desmentir tanta notícia falsa e desinformação. Olha, Diego, nós entramos num assunto que vai nos exigir também uma conversa mais estruturada, mais longa. Posso voltar aqui para a gente conversar sobre isso numa outra ocasião em que tenhamos mais tranquilidade para fazê-lo. Mas a questão é o seguinte: quem acompanha a dinâmica das redes sociais desde a pandemia, acho que pode perceber alguns padrões. Quando a gente fala de fake news, tem que deixar bem claro para as pessoas que nos ouvem: fake news não é só mentira. Fake news é um método. É um método de desorientação cognitiva que tem finalidades políticas muito evidentes. E me parece que o que está acontecendo aqui, tal como ocorreu com a pandemia, que há aqui é uma estrutura por trás dessas mentiras. Há uma estrutura que depende, inclusive, de dinheiro. Então, nós estamos falando aqui de canalhas, né? Estamos falando aqui de criminosos, e todo criminoso, nesse sentido, ele também é argentário, ele gosta de dinheiro. Então, tem coisas desse tipo que nós vamos ter que investigar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: essas fake news, elas têm um objetivo que, para mim, me parece evidente, que a mim parece evidente, que é de descredibilizar o trabalho das instituições, que é de tirar a esperança das pessoas, que é para dizer que só os indivíduos é que salvam os indivíduos e, portanto, o Estado não é necessário, que o Estado ele é desnecessário, que a política institucional é desnecessária, e isso atende objetivos do debate político que se colocava já antes da pandemia, que é sobre a capacidade do Estado e sobre como o Estado precisa utilizar os seus recursos para salvar a vida das pessoas. Então, isso há um objetivo político por trás disso, porque esta tragédia do Rio Grande do Sul, tal como foi a pandemia, coloca em xeque alguns mitos sobre a política, sobre o papel do Estado. Nós vamos precisar discutir seriamente depois disso, porque isso não é a primeira vez que aconteceu, não será a última vez que aconteceu, e não vai acontecer só no Rio Grande do Sul. E nós vamos ter que estar preparados para isso, tanto do ponto de vista institucional, como do ponto de vista orçamentário, o que vai nos levar também a discutir ou rediscutir alguns mitos sobre o papel do Estado e sobre o papel das finanças públicas para fazer frente a grandes tragédias. Tá O certo. senhor e o seu ministério foram vítimas de fake news nesse momento das enchentes do Rio Grande do Sul? Tem algum caso que o senhor foi vítima? Olha, nós somos ainda que indiretamente, né? Porque veja só, Thales, diretamente não, mas indiretamente, com certeza, isso é uma violação de direitos humanos. Porque o que está acontecendo? A gente está recebendo relatos de pessoas que já dizem o seguinte: olha, eu já não vou mais fazer doação porque eu acho que essas doações não estão chegando onde deveriam. Ou então alguém que simplesmente comece, jornalistas que começam a ser agredidos, isso é uma violação de direitos humanos, porque estão cobrindo de maneira muito crítica o que está acontecendo, em relação, inclusive, à difusão de fake news. Então, quando você tem uma situação, Thales, em que você tem a perda da credibilidade das instituições do Estado provocada por uma ação política deliberada, quando você tem a descredibilização de canais, porque veja, se descredibiliza o Estado, você está descredibilizando o Disque 100.
as pessoas começam a dizer o seguinte: eu não vai adiantar nada eu denunciar, porque isso aí vai me dar problema. Então, obviamente que isso é violação de direitos humanos. Por isso que eu sempre digo, a luta contra as fake news e contra esse ambiente que permite que as fake news se espalhem sem qualquer tipo de controle é uma ameaça permanente aos direitos humanos. A gente não pode permitir que esse tipo de coisa aconteça, principalmente num momento como esse, Thales. Então, todos nós somos vítimas e, obviamente, que o Ministério dos Direitos Humanos ele vai ser direto ou indiretamente atingido por esse tipo de coisa. Perfeito. Ministro Silvio Almeida, agradeço demais por ter dispensado aqui um tempo para falar com a gente. Sempre um prazer ouvi-lo. Um abraço, bom fim de semana. Prazer é todo meu, Diego, Thales e todas as pessoas que nos ouvem. Um grande abraço. Valeu.